Embarque agora em uma viagem mental com Krishnamurti. Esta palestra oferece um mergulho profundo na mente humana e suas complexidades. Inscreva-se no canal para começar esta jornada de autodescoberta. Numa reunião dessa natureza, o ato de comunicar, o ato de escutar e o ato de compreender são de grande importância. Porque esse movimento de comunicar, escutar e compreender não só faz parte de nossa vida diária, mas é ao mesmo tempo um movimento constante, contínuo e infinito. E principalmente quando se trata de problemas que exigem muita compreensão, não apenas no nível verbal, faz-se também necessária aquela comunhão que se estabelece quando não sentimental ou emocionalmente, ultrapassamos as palavras e compreendemos sua verdadeira natureza e significado. Poderão assim essas reuniões ter um especial significado e valor. O que aqui pretendemos fazer todos juntos é participar ativamente. Isso é, da parte do orador, haverá não só o ato de comunicar, mas também o de participar, pois não iremos nessas palestras adquirir meros conhecimentos, porém antes passar por uma série de experiências nas quais tanto o orador como os ouvintes deverão tomar uma parte ativa. A maioria de nós, infelizmente, não sabe participar ativamente. Estamos acostumados a escutar, concordando ou discordando, verbalmente ou simplesmente rejeitando ideias. Dessa maneira é difícil haver participação. Só há participação quando o orador e o ouvinte estão tomando parte ativa no que se está dizendo. Do contrário, essas palestras serão como tantas outras conferências e discursos que, infortunadamente, tanto gostamos de ouvir. E serão um puro desperdício de tempo se não houver de sua parte e da parte do orador uma participação ativa. Participar é escutar sem saltar nenhuma conclusão. Em primeiro lugar, vem o ato de escutar. Esse ato de escutar depende do ouvinte. Isso é, de você que está escutando e ouvindo. Se aceita o que ouve porque coincide com o que crê, ou o rejeita porque não se coaduna com o que crê, não há participação. E me parece importante que não só durante essa hora, mas durante toda a nossa vida, tenhamos essa capacidade, essa arte de escutar e participar. De tudo, escutar com todo o nosso ser. A vida é um constante movimento de relações. E o indivíduo que está vigilante, atento a tudo o que se passa no mundo, percebe que esse movimento, que é a vida, deve ser compreendido, não num determinado nível científico, biológico ou tradicional, porém no nível total. Do contrário, não pode haver participação. A palavra participar ou compartilhar tem um extraordinário significado. Podemos partilhar nosso dinheiro, nossas roupas. Se temos um pouco de comida, dela podemos dar e dividi-la com o outro. Mas afora esses casos, raramente partilhamos alguma coisa com outra pessoa. Compartilhar indica não só a comunicação verbal, ou seja, a compreensão do significado e a natureza das palavras, mas também comunhão. E comungar é uma das coisas mais difíceis da vida. Talvez tenhamos uma certa capacidade de comunicar a outro algo que temos, ou que desejamos ou esperamos ter. Mas comungar com o outro é dificílimo, porque comungar requer que tanto a pessoa que fala como a que escuta possuam intensidade, paixão, e requer também no mesmo nível e ao mesmo tempo um estado mental não propenso a aceitar ou rejeitar, porém interessado em escutar ativamente. Só então há possibilidade de comunhão,
de estarmos em comunhão com alguma coisa. É relativamente fácil estar em comunhão com a natureza. E pode-se estar em comunhão com uma dada coisa quando não existe nenhuma barreira verbal ou intelectual entre vocês, o observador e a coisa observada. Mas a comunhão é um estado, talvez, de afeição, um estado de intensidade em que ambas as partes se encontram no mesmo nível e a um só tempo com a mesma intensidade. De outro modo, não há possibilidade de comunicação, principalmente de comunhão, que é o verdadeiro ato de compartilhar. E esse ato de comunhão é com efeito muito importante, porquanto é essa comunhão, esse estado de intensidade que pode transformar radicalmente a mentalidade de um indivíduo. O amor, se posso empregar esse termo, sem lhe dar por hora um determinado significado, só é possível no ato de compartilhar. E este, por sua vez, só é possível quando, no mesmo nível e ao mesmo tempo, há aquela peculiar intensidade que dispensa a comunicação verbal. De contrário, não há amor. Porém, então só emocionalismo e sentimentalismo, coisas sem nenhum valor. Nossa vida de cada dia, não o momento supremo do presente segundo, consiste nesse ato de comunicar, escutar e compreender. E, para a maioria de nós, escutar é uma das coisas mais difíceis. É uma grande arte, bem mais importante do que outra qualquer. Raramente escutamos, porque, em geral, vivemos muito ocupados com os nossos problemas, nossas próprias ideias e opiniões. Esse incessante tagarelar de nossas deficiências, fantasias, mitos e ambições. Raramente escutamos, não só o que os outros dizem, mas também os pássaros. Raramente vemos o pôr do sol, os reflexos na água. E quando sabemos escutar, e isso requer uma extraordinária energia, há nesse ato uma completa comunhão. As palavras, seu significado e construção têm então pouquíssima importância. Vamos, pois, juntar-se com o orador e participar plenamente na verdade ou na falsidade do que se vai dizer. O ato de escutar é para a maioria de nós extremamente difícil, mas é só escutando que se pode aprender. Aprender não é acumular conhecimentos. Qualquer cérebro eletrônico é capaz de acumular conhecimentos. O conhecimento, portanto, não é de grande relevância. Tem uma certa utilidade, mas não aquela desmedida importância que os entes humanos lhe atribuem. Mas o ato de aprender requer uma mente muito ágil. O ato de aprender dispensa a interpretação. Quando escuta aquela ave, logo diz: "Ah, é um corvo." Ou seria bom que ele se calasse para eu poder prestar atenção ao que se está dizendo. Dessa maneira está terminado o ato de escutar. Mas você é capaz de ouvir o pássaro e ao mesmo tempo o orador, quando não há interpretação, quando não há tradução do que se está dizendo. Está então escutando, mas não aceitando, pois isso é terrível. E não pode escutar se traduz o que ouve por meio dos seus conhecimentos. Você sabe certas coisas por experiência própria. Seus conhecimentos procedem de livros, da tradição, dos vários embates da vida. Esses conhecimentos se incorporaram à sua consciência e ao seu ser. E assim, quando ouve ou escuta alguma coisa, traduz o que está dizendo mediante o que já sabe. Portanto, não está escutando. E, portanto, não há o ato de aprender. A mente que interpreta, que traduz, que tem uma tradição ou conhecimentos acumulados, essa mente é incapaz de aprender, porque está funcionando num estreito canal. Não é uma mente capaz de atuar, de aprender, cheia de energia e de vitalidade. E como nestas palestras iremos falar acerca de muitas coisas,
O importante é o ato de aprender, porque só a mente que está aprendendo é nova. A mente nova pode ver as coisas de maneira nova, com clareza, e rejeitar o que é falso e perseguir o que é verdadeiro. O verdadeiro e o falso não dependem de sua opinião ou daquilo que já sabe, ou de sua experiência, porque sua experiência é meramente a continuação do velho condicionamento, modificado de várias maneiras pela educação. Portanto, sua experiência não é o fator que indica o que é verdadeiro ou o que é falso. Tampouco é o seu conhecimento, porquanto o verdadeiro e o falso estão constantemente a se alterar, a se mover, constantemente ativos e dinâmicos e nunca estáticos. E se tenta discerni-los com suas opiniões, juízos, experiência, tradição, nunca descobrirá por você mesmo o que é verdadeiro, principalmente se está sob o domínio da autoridade. Se sua mente está a obedecer, a mente então não só não é juvenil, mas também é incapaz de explorar, de descobrir. E a verdade tem de ser descoberta a cada minuto. E nisso consiste a sua beleza. Sua beleza é sua energia. Necessitamos, portanto, de uma mente sobremodo enérgica, não uma mente combativa, uma mente que crê, que tem opiniões, que funciona num canal estreito e limitado. Essa mente é sem energia, e só a mente nova é capaz de inquirir, de explorar, de indagar, de exigir e de investigar. E o que é que dá continuidade ao desejo? Você está ouvindo a buzina daquele carro a qual emperrou, está fazendo um barulho contínuo de que não gosta. Deseja que esse barulho cesse, mas sua atenção está lá. E no momento em que cessa o barulho, você sente um alívio. O que foi que causou a irritação? Entre aquele barulho contínuo e o desejo de escutar o orador, o que foi que causou a irritação? O desejo de escutar sem ser perturbado. Deseja escutar o orador e aquele barulho te irrita, te perturba. É doloroso e não o deseja, não gosta dele. Mas se visse uma bela mulher, ou um belo homem, ou uma formosa árvore, essa percepção despertaria um desejo e desejaria que esse desejo continuasse. Observe, por favor, os seus próprios processos. Não está meramente a ouvir o orador. O orador nenhuma importância tem. O importante é que compreenda o seu próprio desejo e veja como ele dá origem ao ajustamento, à contradição, à agonia, o desespero do desejo. Portanto, como vê, o desejo tem continuidade por causa do pensamento. Isso é, há a percepção de uma casa, a sensação. A respeito dessa sensação, a mente pensa e lhe dá continuidade, que se torna um desejo. E esse desejo que se identifica com um pensamento, que diz, esse desejo sou eu e eu quero tal coisa. Tenha bondade de me acompanhar, passo por passo. Isso é muito simples e claro. É o pensamento que dá continuidade ao desejo. E se compreender todo o mecanismo do pensar, tratamos de reprimir o desejo. Não importa quem tenha recomendado isso. Fazemos uma coisa muito infantil. Temos de examinar a questão do pensamento, do processo do tempo como duração e existência do desejo. Porque é o desejo que compõe um padrão como memória ao qual nos ajustamos. Portanto, ajustamento, desejo, pensamento e tempo estão relacionados entre si. Se não se compreende um deles, não se pode compreender os demais. Foi por essa razão que iniciei a palestra falando sobre o ajustamento e como estamos perenemente a nos ajustar. Não só porque temos muito medo de estabelecer a desordem em nós mesmos, mas também por causa da sociedade que fez da desordem uma coisa desrespeitável.
Há, pois, o ajustamento e ao desejo que diz, tenho de me ajustar. A esse desejo, o tempo da continuidade, que é pensamento, e assim se vê que essas coisas estão relacionadas entre si. Se não as compreender, não terá possibilidade de ir muito longe. Mas temos que ir bem mais longe. Porque a vida é um movimento e para poder acompanhar esse movimento, precisa de energia. Energia que não conhece ajustamento. Energia que não produz conflito. Energia que não é produto do pensamento, com todas as suas resistências e contradições. Energia que não é escrava do tempo que é gradualidade. Obterei isso. Portanto, a menos que a mente compreenda esse movimento do desejo, o ajustamento, o pensamento e o tempo, nunca poderá ir mais longe. Só a mente livre é religiosa. E só a mente religiosa resolverá os nossos problemas. E não os políticos, nem os líderes, nem os ditadores, nem nenhum plano político ou econômico. Só a mente religiosa que compreendeu todo esse processo e, portanto, o conflito é capaz de liberar aquela energia que é imaculada. E só essa energia pode alcançar o Altíssimo. Vamos prosseguir com um assunto que estávamos tratando na última reunião. Dizíamos então que, se como entes humanos não compreendemos o problema do desejo, não haverá ordem na sociedade. Por ordem, entendemos cooperação. Sem cooperação, só pode haver ajustamento. E esse ajustamento conduz a várias formas de revolta, que não é revolução. E sem a compreensão desse complexo problema do desejo, não haverá liberdade para o homem. E se não houver liberdade em todos os níveis de nossa existência, a vida se tornará uma série de problemas irremediáveis e insolúveis. Para compreender a questão do desejo, devemos compreender também outro problema complexo, ou seja, o problema do amor. Porque, como antes assinalamos, sem amor não pode haver cooperação. E a sociedade em que não há cooperação deverá necessariamente desintegrar-se. A cooperação é uma das coisas mais difíceis. Não é só difícil compreendê-la verbalmente, mas também viver realmente num estado de cooperação. É verdade que cooperamos com a autoridade, com ideias, com a pessoa que domina por meio de suas ideias. Tal cooperação se funda na autoridade. E onde há autoridade, não há liberdade. Para cooperar, sem ser na base de algum motivo pessoal, sem ser por imperiosa necessidade ou visando a vantagens na vida, deve o indivíduo compreender a questão do amor e do desejo. Na última reunião, estivemos investigando as fontes do desejo, como ele se torna existente, ou seja, pela percepção, a sensação, o contato e pelo dar continuidade a essa sensação, que pode ser de dor ou de prazer, por meio do pensamento. Os que estiveram presentes àquela reunião poderão agora ir mais longe. Não vou repetir tudo o que estive dizendo, pois precisamos ir para frente. Nós mesmos podemos ver como o desejo aparece. A sociedade, com os santos, suas sanções religiosas, exige que o ser humano reprima seus desejos. Trate de controlá-los ou evitá-los através de várias vias de fuga. Mas quando sem a compreensão do desejo, só a mera disciplina, deixam de existir a eficiência, a ordem e a cooperação. Iremos, nessa tarde, investigar as características do desejo e suas contradições. Trataremos também da disciplina e da questão do amor. Dissemos também na última reunião que iríamos examinar o mecanismo do pensamento e do tempo, pois tudo isso está relacionado. Desejo, amor, pensamento e tempo. Se não os compreendermos, não poderemos devassar todo o campo do pensamento, do tempo, do amor e do desejo.
Compreender não significa meramente concordar intelectualmente ou verbalmente. Compreensão é percepção e conhecimento das palavras, de seu significado, não só intelectualmente, mas também com a sensibilidade, não só com a mente, mas ainda com os nervos, a vista e o olfato. Só há compreensão na percepção total de nosso ser. A compreensão não é parcial, fragmentária. Intelectualmente, compreendo o que está dizendo. Eis uma asserção sem grande significação que exprime tão só que estou entendendo as palavras que está empregando. Como vocês e eu falamos inglês, entendemos o significado dessas palavras. Mas a compreensão é mais profunda e mais real do que o mero entendimento das palavras. Quando compreendo, isso significa uma compreensão total e, portanto, ação. Compreender é agir. Não é compreender para depois agir. Nesse caso, a compreensão permanece como ideia e, portanto, não é compreensão. A ideia é separada da ação. Por isso há o problema de ajustar a ação à ideia ou aproximá-la da ideia. Haverá sempre contradição. E enquanto não se compreender essa serventia das palavras para criar ideias que aceitamos ou rejeitamos, e as quais, quando as aceitamos, queremos ajustar ou aproximar a nossa ação. Tais processos não constituem absolutamente um estado de compreensão. A compreensão é um estado total, é compreender com todo o nosso ser, nervosa, emocional e intelectualmente, com os sentimentos, com tudo o que possuímos. Quando há essa compreensão, há ação. A vida é ação. Não são duas coisas separadas. A vida não é uma ideia que se pôs em ação. Assim como não podemos ter o amor como ideia. O amor não pode ser cultivado, não pode ser desenvolvido ou produzido. Ou há amor ou não há. Identicamente, ou há compreensão ou não há. Para compreender uma coisa, temos de escutá-la, e escutar é uma arte. Escutar significa dar toda a atenção, não só ao que o orador está dizendo, mas também aqueles corvos, ao poente, as nuvens, a brisa que agita as folhas, as várias cores que aqui se notam. É compreender totalmente, com o sistema nervoso, com as células cerebrais, com tudo o que temos. Só dessa compreensão total vem a ação que não produz contradição e, portanto, conflito e interminável sofrimento e aflição. E é nesse sentido que estamos empregando a palavra compreensão. Estamos agora tentando compreender o desejo. Queremos aprender o seu significado e não reprimi-lo, rejeitá-lo ou sublimá-lo. Para compreender uma coisa, temos de lhe dar atenção, aprender a seu respeito, investigá-la, explorá-la, penetrá-la. Isso não significa que temos de ceder ao desejo, e tampouco que temos de refreá-lo. Dissemos outro dia que o desejo é inerente ao homem. Ele existe em cada um de nós e tem de existir, porquanto faz parte da vida. Já mostramos como aparece o desejo, e no mundo inteiro os indivíduos, principalmente os que se interessam por assuntos religiosos, foram sempre ensinados a reprimir o desejo, a viver sem o desejo. Uma coisa absolutamente impossível. Só se pode ser sem desejo quando se está morto. Mas a compreensão do desejo requer muita atenção, paciência e investigação. O desejo significa um apetite insatisfeito, não é? Peço vênia para te dizer que não está apenas a ouvir uma palestra. Nela está tomando parte e participando. Vocês estão tão ativos com o orador e não meramente ouvindo umas poucas palavras.
umas poucas ideias, umas poucas sentenças a concordar ou a discordar, para depois vocês irem daqui. Estamos participando na investigação do desejo. Esse investigar requer que esteja livre, e não significa concordar nem discordar. Não pode dizer: disseram-nos os grandes santos que devemos reprimir o desejo, controlá-lo, negá-lo, encontrar meios e modos de sublimá-lo. Dessa maneira, nenhuma investigação é possível. Nada se aprende e nem descobre. Para descobrir se requer que estejamos livres das tradições, das coisas ditas por outros. Mas isso não significa que devemos nos entregar ao desejo. Vamos, pois, investigar e descobrir o que é o desejo. Com a compreensão do desejo vem a disciplina. Não uma disciplina imposta por ninguém, que não é ajustamento nem repressão, porém uma disciplina inerente à própria compreensão do desejo. Como eu disse, desejo é apetite, aspiração, uma ânsia não preenchida. E ou cedemos a essa ânsia, a esse desejo, ou o reprimimos, porque a sociedade nos diz que devemos reprimi-lo, porque as religiões organizadas preceituam que devemos transmutá-lo e etc. Há nesse processo uma constante batalha entre o humano que quer compreender o desejo, ou por ele se vê completamente dominado, e a sociedade que estabeleceu certas normas, e as religiões organizadas, com suas crenças que nos mandam nos ajustar ao respectivo padrão. Eis a primeira coisa que importa compreender. O desejo não é em si contraditório. Há, porém, contradição entre os objetos de seu preenchimento. Você entende? Satisfaço o meu desejo numa certa direção e mais tarde desejo satisfazê-lo numa outra direção. Essas duas direções ou estados é que são contrários. Desejo ser um homem rico e, ao mesmo tempo, viver santamente. Não santamente, porém religiosamente. Uma das coisas mais fáceis do mundo é ser santo. O que se tem de fazer é tão só agir de acordo com um padrão aprovado pela sociedade. Vestir uma tanga, viver exteriormente com muita simplicidade, fazer exibição de simplicidade. E diz então a sociedade: eis um extraordinário ente humano. No entanto, interiormente, esse indivíduo está em ebulição, atormentado e torturado por suas paixões e ambições, sua luxúria e avidez, sua identificação com uma certa sociedade. Mas o que nos interessa não é a espécie de vida que um santo leva interiormente, porém tão só nos ajustar ao padrão do santo, que consiste em ser isto ou aquilo. E é, pois, relativamente fácil ser santo. Muito mais difícil, porém, porque requer uma extraordinária inteligência e compreensão, é investigar o desejo e libertar-se do conflito que os objetos do desejo provocam. A compreensão do processo do desejo requer muita inteligência. Inteligência não é acumulação de experiências e de conhecimento. Inteligência é o mais alto grau de sensibilidade. Ser sensível a todas as coisas, aos pássaros, à sordidez, à pobreza, à beleza de uma árvore, à formosura de um rosto, ao ocaso, às cores, aos reflexos, ao movimento de uma folha, ao voo de uma ave, ao sorriso de uma criança, às lágrimas, ao riso, à dor, à agonia, à angústia, às desditas de um ente humano. Ser totalmente sensível a tudo isso significa ser inteligente. E não podemos ser inteligentes se cuidamos apenas de reprimir ou de ceder. Só podemos ser sensíveis quando há compreensão. Temos
Desejo, que é, na realidade, uma reação a um apetite. Desejo ser uma coisa e reajo. Essa reação depende da intensidade de meu sentimento. Se é intenso o sentimento, imperiosa a emoção, o preenchimento é então quase imediato, seja em pensamento ou seja em ato. Então, lhes peço atenção, porquanto vamos examinar a questão do tempo, do pensamento e do amor. E vocês têm de me seguir passo a passo, mas não como autoridade. Estamos empregando a palavra seguir no sentido de acompanhar o que se está dizendo. No que concerne à nossa própria pessoa, não há autoridade de espécie alguma. Seguir uma autoridade é contrário ao estado de sensibilidade. E a mente religiosa não segue autoridade alguma. A mente religiosa é aquela que se acha num constante estado de aprender e que, portanto, é sensível. E cessa o aprender quando há autoridade. Não importa qual seja a autoridade, o governo, o sacerdote, o guru ou o mestre, a autoridade é sempre um obstáculo ao aprender. A autoridade só leva ao ajustamento sob a pressão do medo. E a mente, que se vê atormentada em qualquer nível que seja, deixa de ser uma mente religiosa. No que nos diz respeito, não somos autoridade. O desejo, reação a uma sensação, a que se deu continuidade pelo pensamento, busca seu preenchimento. E nas várias formas de preenchimento, há sempre contradição. Dessa contradição vem o conflito, e onde há conflito, há esforço. O desejo, pois, gera o esforço. Se não compreendemos o seu processo total, o que é o desejo e como continua? Vê-se como surge o desejo. Percepção, visão, contato, sensação. Mas o que é que dá continuidade ao desejo? Eis o problema. Foi nesse ponto que ficamos outro dia. Não há dúvida de que o pensamento dá continuidade ao desejo. Isto é, gosto de uma certa coisa e dá-se grande prazer contemplar o pôr do sol, ou ver um belo rosto, ou um homem de posição, prestígio, poder, dinheiro, etc. e etc. Seria deleitável me achar na situação daquele homem. Penso nesse prazer como num outro prazer qualquer, sensual, subjetivo ou objetivo. Penso. Gosto do seu rosto, você tem um bonito sorriso, acho muito atraente o seu rosto e o seu sorriso, e penso nisso. E quanto mais penso, tanto mais força dou ao meu desejo, que busca seu preenchimento em sua pessoa, ou numa certa ideia ou objeto. Assim, o pensamento dá continuidade ao desejo. Se não houvesse a continuidade do desejo, não haveria a busca de preenchimento. O desejo apareceria e tornaria a desaparecer. Ele tende a aparecer como uma reação, pois devemos ter reações. Se não as temos, estamos mortos como entes humanos. O desejo, pois, viria como uma reação, e a essa reação não seria dada continuidade pelo pensamento. Observe esse fato em sua vida. Você tem um prazer, sexual ou trivial, e pensa nele. Cria em sua mente imagens, símbolos e palavras. E quanto mais pensa nesse prazer, tanto mais intenso ele se torna. E essa intensidade exige preenchimento. Mas nesse preenchimento há uma contradição, pois deseja também se preencher em outros sentidos. Assim, onde há preenchimento do desejo, há contradição. Portanto, para fugir à contradição, à dor causada pelo conflito, diz ser necessário reprimir o desejo. Mas não é importante reprimir o desejo, moldá-lo e sublimá-lo, porém sim compreendê-lo. Compreender o que lhe dá substância, intensidade e urgência de preenchimento. Compreendido isso, tem o desejo significação completamente diferente. Observe-se.
Quando tem um prazer, pensa nele. Ao ter uma dor, nela também pensa. O pensamento lhe dá vitalidade, força e continuidade. Portanto, é necessário investigar a questão do pensamento para se compreender o desejo. E o que é pensar? Não se trata de uma pergunta acadêmica, eu te pergunto, o que é o pensamento? Essa pergunta é um desafio e fica aguardando uma resposta, não? Uma resposta desse orador. Deseja que ele te diga o que é pensar. Se não o diz, você tenta descobrir a resposta com a ajuda de seus próprios conhecimentos ou de conhecimentos dados por outros. Ou fica rebuscando na memória a fim de descobrir o que é pensar. Vemos, pois, que quando se apresenta um desafio, a memória reage. Segue atentamente isso, porque se não o fizer passo por passo, perderá a conexão com o que se vai dizer. A vida é um desafio, uma série contínua de desafios. A vida é um movimento, está sempre a variar, sempre a fluir, e nunca permanece a mesma coisa. E esta é que é a beleza da vida. É uma coisa viva e não uma coisa morta. Por isso está sempre, a cada minuto, nos apresentando um desafio. Consciente ou inconscientemente, quer o percebamos, quer não. E quando se apresenta um desafio, reagimos de acordo com o nosso condicionamento, com a nossa memória. Nossa memória reage. Nesse processo de desafio e reação, a reação é imediata ou se verifica após um breve intervalo de tempo. E nesse intervalo está o processo do pensar. E o que é pensar? Provavelmente a maioria de vocês nunca refletiu a tal respeito e está esperando que eu diga. Se eu digo, concorda ou discorda, ou sua memória diz, mas isso não basta. Pois é apenas uma parte da coisa. O mecanismo do pensamento deve ser muito mais que isso. Vamos examiná-lo. Quando há desafio e reação, se a reação é imediata, não há processo de pensar. Se te perguntam o seu nome, você responde prontamente, pois com ele está perfeitamente familiarizado. Mas se fazem uma pergunta mais complicada, você precisa de tempo para responder. Há um intervalo de tempo entre o desafio e a reação. E nesse intervalo, a mente fica em busca de uma resposta, a pesquisar, a indagar, a esperar, a questionar. Esse intervalo é o que chamamos pensar. E esse pensar depende de sua raça, sua família, do conhecimento, da memória, das marcas do tempo, de suas experiências, suas dores e sofrimentos, das inumeráveis pressões e agonias da vida. Ou seja, do seu fundo. De acordo com ele, reage ou responde. E, portanto, a reação ao desafio é sempre inadequada. Eu espero que esteja claro isso. E essa insuficiência da reação gera a contradição. Portanto, temos de compreender não só o mecanismo do pensar, mas também esse depósito de conhecimentos acumulados com os quais respondemos a um desafio que é sempre novo. Sempre respondemos ao novo com um velho. Com a tradição hinduísta, se somos hinduístas, com as tradições cristãs, se somos cristãos, com nossos conhecimentos, se somos cientistas e etc. Essa resposta nunca é total, porém sempre fragmentária e, portanto, apresenta-se uma contradição, um conflito, uma dor ou um prazer que desejamos que continue. E daí resulta mais conflito. Vivemos, pois, nesse processo. Desafio, reação inadequada, contradição, conflito, dor ou prazer, e a exigência de que cesse a dor e de que o prazer continue. Tal é o ciclo de nossa vida. Nós vamos investigar, explorar juntos essa questão
de como promover na mente humana uma revolução completa. Essa revolução é necessária por várias e óbvias razões. Em primeiro lugar, o homem vive há 2 milhões de anos e ainda anda às voltas com o sofrimento, o medo e o desespero. Continua a ter medo, ansiedade, sob o peso de grande agonia. Vive superficialmente modificado, tal como vivia há 2 milhões de anos. A maior parte do cérebro é ainda de natureza animal, a qual se expressa em avidez, ambição, inveja, ciúme, violência, etc. Temos vivido como entes humanos nessa desordem, nessa contradição. E a mente humana ainda não foi capaz de transformar-se, de promover em si própria uma mutação completa. E sabemos que ela pode alterar-se sob pressão, por influência das circunstâncias e de numerosos desafios e embates, por influência da civilização e de tensões diárias. A mente pode mudar e modificar-se. Isso está sucedendo a todas as horas, quer nos agrade, quer não. Os alimentos, os trajes, o clima, os jornais, as revistas e a família. Tudo nos impele e força a nos ajustar a um certo padrão. E a gosto ou a contragosto nos ajustamos, porque isso nos dá mais segurança. Em tal ajustamento há sempre determinada mudança. Essa mudança consiste apenas numa modificação do que era. Mas não estamos falando acerca de mudança, porém de uma coisa muito diferente. Estamos falando sobre a mutação completa, a revolução total, porque esta é absolutamente necessária ao indivíduo verdadeiramente sério. Por pessoa séria, não entendo o indivíduo que está ligado a um dado padrão de crença e que funciona em conformidade com essa crença. Em geral, esse indivíduo é tido por um ente maravilhoso e sério. Mas eu não o chamo de sério, de modo nenhum. Também a pessoa que se devotou a um determinado movimento e dessa linha não se desvia é considerada uma pessoa muito séria. Mas eu não a chamo de séria. E aquele que vive de acordo com um determinado princípio, ideia, crença, a que segue rigidamente, costuma ser considerado um homem sério. Mas eu não o considero tal. Assim, pela palavra sério, entendemos coisa muito diferente. Se não damos a mesma significação à mesma palavra, a comunicação se torna muito difícil. Por mente séria, eu entendo aquela que percebe o que é verdadeiro, não de acordo com um certo padrão de crença ou certa autoridade, e que persegue infinitamente essa verdade. As condições mundiais, essa glorificação do tribalismo, que se chama nacionalismo, as várias divisões na religião, o catolicismo, o hinduísmo, o budismo e etc., os partidos políticos, comunistas, socialistas, capitalistas, e as divisões econômicas, científicas e tecnológicas, e as diferentes fragmentações da vida. Tudo isso está a exigir uma solução completamente diferente para esses problemas. Essa solução diferente exige uma mente que tenha passado pela mutação completa. Do contrário, continuaremos a perpetuar os nossos problemas. Isso deve ser percebido muito claramente, não verbal ou teoricamente, não tolerantemente, porém deve ser compreendido com ardor, com entusiasmo, com vitalidade, energia e paixão. Porque intelectualmente, isto é, verbalmente, podemos dizer: é bem óbvio que necessitamos dessa mudança, dessa mutação. E nos deixar ficar nesse nível. Intelectualmente, podemos admitir a necessidade da mutação e deixar de lado o assunto, continuando estáticos como estamos. Ou esperamos que as circunstâncias, o tempo, operem a mutação. É o que faz a maioria das pessoas.
esperam que, por obra de um milagre, algum acaso, algum incidente ou acidente, se opere em sua existência uma tremenda revolução. Tal espera, mais uma vez, não promove nenhuma revolução. A palavra revolução tem diferentes sentidos para diferentes pessoas. Os comunistas lhe dão um sentido econômico, social e ditatorial. Revolução de acordo com uma ideia, de acordo com um plano. Outras pessoas há que temem a palavra revolução. O indivíduo que está bem de vida, que tem conta corrente no banco, um bom emprego, uma casa própria, posição, deseja que as coisas continuem como estão e teme aquela palavra. Outros a detestam porque creem na evolução, ou seja, no progresso gradual. Todavia, fazemos da palavra um emprego muito diferente. Não tem ela para nós o sentido de revolução dependente do tempo, que segue um certo padrão ou conceito, porém o sentido de que devemos observar a situação mundial e nossa própria situação, como parte do mundo, e perceber totalmente, não em níveis diferentes, fragmentários, porém totalmente, quanto é urgente que a mente humana passe por uma tremenda revolução. Revolução da qual vem a luz e não a confusão e o caos. Para pormos em ordem, organizarmos esse caos de acordo com o nosso condicionamento. Nessas reuniões, iremos indagar se é possível a mente humana, que anda tão escravizada, que é o produto de 2 milhões de anos de tempo e espaço e distância, se é possível a essa mente promover uma mutação fora do tempo, ou seja, instantânea. E para investigar essa questão se necessita de liberdade, pois ninguém pode investigar se está amarrado. Necessitamos de uma mente livre, uma mente sem medo e sem crença. Uma mente que não esteja a projetar seu próprio condicionamento, suas próprias esperanças e anseios. Só pela investigação se pode descobrir, e para investigar se necessita de liberdade. A maioria de nós perdeu ou nunca possuiu a necessária energia ao investigar. Preferimos aceitar, continuar pelo velho caminho, mas não sabemos investigar. No laboratório, o cientista investiga, pesquisa, observa, indaga, duvida, mas fora do laboratório é um homem como os outros, nada investiga. E a autoinvestigação requer não só liberdade, mas também uma extraordinária capacidade de percepção de visão. É relativamente fácil ir à Lua e mais além, como está provado, mas é dificílimo penetrarmos em nós mesmos. Para penetrarmos em nós mesmos, infinitamente, o primeiro requisito é a liberdade. Não que estejamos livres de alguma coisa. Liberdade independente de motivo e de revolta. Quando se torna revolta, a liberdade é uma mera reação às condições de existência. É nos revoltar para nos livrarmos de alguma coisa. E isso não é ser livre. Eu posso me revoltar contra a sociedade atual. Essa sociedade pode ser estúpida, corrupta, inepta, mas essa revolta é uma mera reação. Assim como o comunismo é uma reação contra o capitalismo. Essa revolta só me coloca numa posição modificada na linha do mesmo padrão. Mas não estamos falando da revolta, que é reação, porém sim da liberdade em que não se está livre de alguma coisa. Não sei se já conheceu uma libertação dessa natureza, uma libertação não calculada, nem provocada, em que subitamente nos sentimos aliviados, sem problemas. Nossa mente em extraordinária atividade, nosso corpo, coração, nervos, tudo intenso, vibrante e vigoroso. Essa liberdade é necessária, porque é bem evidente que só o indivíduo livre pode investigar, e não aquele que diz,
creio e eu vou investigar. Isso não tem sentido nenhum. Não aquele que teme as consequências da investigação e por isso desiste de fazê-la. O investigar requer uma mente equilibrada, sã, uma mente que não se deixa persuadir por opiniões próprias ou alheias e, portanto, seja capaz de ver as coisas com toda clareza, em cada minuto de seu movimento, de seu fluir. A vida é um movimento de relações e, portanto, ação. E se não há liberdade, a mera revolta nenhuma significação tem. O homem verdadeiramente religioso nunca se revolta. É um homem livre, não do nacionalismo, da avidez, da inveja, mas livre simplesmente. O investigar requer a compreensão da natureza e o significado do medo, porque a mente que em qualquer de seus níveis sente medo é obviamente incapaz do rápido movimento que exige o investigar. Saber que, nesse país, em virtude da tradição e do prestígio da autoridade, gostamos de nos gabar de nossa civilização 7 vezes milenária, e os que tanto se orgulham dessa civilização, provavelmente nada têm para dizer. Por essa razão, tanto se fala a respeito dela. Não é livre o espírito que está sob o peso da tradição e da autoridade. Terá de transcender a civilização e a cultura, porque só então será capaz de investigar e descobrir a verdade. Do contrário, só saberá discorrer sobre a verdade e a seu respeito ter inumeráveis teorias. O descobrir exige um espírito livre de autoridade e, portanto, do medo. A compreensão do medo é um enorme e complexo problema. Não sei se alguma vez já lhe deu a sua mente, não só a mente, mas também o coração. A mente talvez já tenha dado, mas com toda certeza nunca deu o coração. Para compreender uma coisa, temos de lidar nossa mente e nosso coração. Quando só aplicamos a mente a uma certa coisa, principalmente ao medo, tratamos de resistir a essa coisa, de erguer uma muralha contra ela, de nos fechar e nos isolar, ou ainda tratamos de fugir da coisa. É o que fazemos, quase todos nós. E para isso é que serve a maioria das religiões. Mas quando aplica o coração à compreensão de uma coisa, verifica-se então um movimento muito diferente. Quando dá ao coração a compreensão do seu filho, se isso te interessa, observa todo o incidente, toda a minúcia, e nada é insignificante. E nada é importante demais. E nunca se enfada. Entretanto, nunca damos o coração a coisa alguma. Nem mesmo a nossa esposa, ou marido, ou filhos. E muito menos ainda a vida. Quando o indivíduo dá seu coração, é instantânea a comunhão. Dar o coração é uma ação total. Dar a mente é uma ação fragmentária. E a maioria de nós dá a mente a tantas coisas. Por isso vivemos uma vida fragmentária, pensando uma coisa e fazendo outra. E nos vemos divididos pela contradição. Para compreender uma coisa, temos de lidar não só a mente, mas também o coração. E para se compreender esse complexo problema do medo, do qual eu pretendo tratar na nossa próxima reunião, não se requer um mero esforço intelectual, porém que a ele nos apliquemos totalmente. Quando amamos uma coisa, o emprego da palavra amor em seu sentido total, isto é, sem dividir em amor a Deus e amor ao homem, ou amor profano e amor divino. Tais distinções não são amor, em absoluto. Quando amamos uma coisa, a ela nos entregamos com nossa mente e nosso coração. Isso não é o mesmo que vincular-se a uma coisa. Pode um indivíduo devotar-se de corpo e alma a uma certa causa, social, filosófica, comunista ou religiosa,
Mas isso não é dar-se, é seguir uma mera convicção intelectual. Uma ideia de que terá que cumprir certos deveres a fim de melhorar a si próprio ou a sociedade ou etc. Estamos, porém, falando de uma coisa bem diferente. Ao darmos o coração, todas as coisas são percebidas claramente na esfera dessa compreensão. Tente fazer, ou melhor, eu espero que o esteja fazendo nesse momento. O homem que diz, tentarei, está no caminho errado, porque o tempo não existe. Só há o presente momento, o agora. E se o fizer agora, verá que quando se dá o coração, a ação é total. E não uma ação fragmentária e forçada, nem uma ação que segue certo padrão ou fórmula. Se der o coração, compreenderá imediatamente e instantaneamente qualquer coisa. Isso nada tem de sentimentalismo ou devoção, que são coisas muito pueris. Para dar o coração necessitamos de muita compreensão, de muita energia e clareza, para que na luz dessa compreensão possamos ver as coisas claramente. E não pode vê-las claramente se não está livre de sua tradição, de sua autoridade, de sua cultura, de sua civilização, de todos os padrões sociais. Não é fugindo da sociedade, indo-se viver numa montanha, tornando-se eremita, que se compreende a vida. Pelo contrário, para compreender esse extraordinário movimento da vida, que é relação, que é ação, e o acompanhar infinitamente, necessita de liberdade. E esta só vem aquele que dá sua mente, seu coração, seu ser inteiro. Então, compreenderá a vida. Na compreensão, não existe esforço. É um ato instantâneo. Só a mente livre, lúcida, só essa mente é capaz de ver o verdadeiro e se afastar do falso. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.